Fala pessoal, notícia urgente: Trump oficializa tarifa de 50% contra o Brasil em carta oficial. Hoje estamos aqui com o Braddock Show, vamos deixar com eles e vamos nessa. Insidiosos do Brasil às eleições livres e liberdade de expressão dos americanos. Também mencionou centenas de ordens de censura secretas e ilegais do Supremo Tribunal Federal contra plataformas americanas. A tarifa de 50% entrará em vigor em 1º de agosto de 2025. Trump disse que o relacionamento comercial tem sido longe de ser recíproco. Ele ofereceu eliminação das tarifas se o Brasil abrir mercados e eliminar barreiras comerciais. E se também tomar vergonha na cara. Essa carta oficial da Casa Branca com papel timbrado presidencial e assinatura do Lourão Trump representa um marco histórico na diplomacia americana contra a tirania tupiniquim e fale de exemplo para demais regimes autoritários. Rodrigo Constantino vai fazer um apanhadão dessa quarta movimentada que tivemos hoje. Constantino, sua análise. A pedido da PGR, o ministro Alexandre de Moraes resolveu prorrogar o inquérito do Eduardo Bolsonaro, o que em si já é um inquérito ridículo. Segundo o Alexandre de Moraes, citando um tweet, o deputado licenciado, que está nos Estados Unidos, estaria tentando influenciar o julgamento do pai. De novo, né? A questão envolvendo o próprio ministro Alexandre de Moraes, uma eventual lei Magnitsky contra ele, outras sanções possíveis, não tem especificamente a ver com o julgamento de Jair Bolsonaro, mas sim com abusos sistemáticos constantes contra os direitos humanos. Eu sei porque eu denunciei o inquérito do Fim do Mundo, do qual ele é o relator, no dedaço, né, na transferência sem sorteio do Dias Toffoli, lá em 2019, porque já enxergávamos abusos. O próprio decano da corte, Marco Aurélio Mello, cunhou a expressão inquérito do fim do mundo. É óbvio que o Donald Trump, mencionando a questão do julgamento de Bolsonaro, da caça às bruxas, e falando deixem Jair Bolsonaro em paz, é óbvio que ele está concentrando nesse julgamento em si, mas não é apenas isso. É toda a perseguição a bolsonaristas, a própria inelegibilidade de Jair Bolsonaro com base em pretextos ridículos como reunião com embaixadores. Aliás, a embaixada americana se manifestou reforçando a mensagem do Donald Trump e, claro, o nosso Itamaraty soltou uma notinha falando que a embaixada estadunidense, parece coisa de DCE, né? Não tem nada que se meter e por aí vai. De novo, a reação do sistema, do consórcio PT-STF, do Lula e do Alexandre de Moraes, de petistas e tucanos, nessa aliança nefasta que deu o verdadeiro golpe em nossa democracia, a resposta é previsível. Vai ser falar de soberania nacional, que as instituições no Brasil estão funcionando e por aí vai. Nós sabemos melhor que é o oposto disso, até porque eles várias vezes pediram, clamaram, desejaram intervenção de outros países. O Lula esteve na Argentina pedindo a liberdade da Cristina Kirchner, julgada e condenada em todas as instâncias. Mandou o avião da FAB pegar corrupto em Peru. Pediu ao ditador chinês para ajudar na censura dos cidadãos brasileiros. O Barroso, que talvez vire embaixador na Europa, vamos ver, seria um cargo adequado para um pavão supremo desses, que está vendo a chapa esquentar, né, na turma do STF. O Barroso disse que pediu ajuda ao governo Biden nas últimas eleições contra o golpe, que não passava de uma narrativa. Então, de novo, o que está acontecendo nos Estados Unidos, com a entrada em campo do próprio Trump para ver essa situação, não tem nada a ver com o julgamento particular em si agora, que o Alexandre de Moraes quer condenar o Bolsonaro. Tem a ver com toda a perseguição a bolsonaristas, a direita em geral. É disso que se trata e vão vir sanções, vão vir retaliações, punições. Ele foi intimado pela segunda vez num caso que a própria empresa de rede social, a plataforma Truth Social do Trump, entrou na justiça, porque
ele acha que a jurisdição dele é planetária. Uma vez mais, ele resolveu agora multar em 50 mil reais o Alan dos Santos e seus sócios, como Lacombe, num programa que é transmitido de Orlando, uma empresa que eles criaram nos Estados Unidos, a Timeline, né? Depois que a Terça Livre foi perseguida pelo próprio Alexandre de Moraes e acabou fechando as portas. Então, uma empresa americana, jornalistas sob a jurisdição americana, com visto de permanência nos Estados Unidos, e o Alexandre de Moraes querendo invadir essa seara e multá-los para intimidá-los, falando que isso é ataque contra o Estado de Direito. Pelo visto, não é ataque contra o Estado de Direito. Uma turma de sindicalistas ligados ao PT invadiu o gabinete do presidente da Câmara, Hugo Mota, para intimidá-lo. Isso deve ser um protesto democrático. Mas você conceder uma entrevista ao Alan dos Santos é um crime terrível que ameaça toda a democracia. O rei está nu, todo mundo já viu o que está acontecendo, só que agora quem está com uma lupa nesse assunto é o Trump. E aí a chapa começa a esquentar, né? A chapa está esquentando, Rodrigo Constantino. A gente falou que o cerol estava vindo. Agora o cerol começa a doer, né? Porque qual foi a reação do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva a essa medida duríssima de Donald Trump? Fala aí, Lula, como é que é? Ó o que Lula disse, ó. Tendo em vista a manifestação pública do presidente norte-americano Donald Trump, apresentando em rede social chororô por escrito de Luiz Inácio Lula da Silva. Que coisa triste. Daqui a pouco mais um comentário do nosso Rodrigo Constantino para explicar os efeitos, o que representa de verdade essa medida de Donald Trump. Mas o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, classificou como injustas as novas tarifas de Donald Trump ao Brasil. Alckmin garantiu que o Brasil manterá uma postura diplomática diante da suposta retaliação. Ele disse que o Brasil tem 200 anos de amizade com os Estados Unidos, mas Trump afirmou que o Brasil não tem sido bom conosco, no caso dos americanos. O Brasil deve ser incluído oficialmente até quinta-feira, com tarifa estimada em até 50%. Alckmin tentou rebater os argumentos que sustentam a aplicação dessas tarifas pesadíssimas, mas ele disse que não somos problema para os Estados Unidos e que os Estados Unidos têm superávit comercial com o Brasil, blá, 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 blá. E o vice-presidente também descartou qualquer medida de retaliação ou mudança na condução diplomática. Eu gostei dessa, Fabiana Barroso. Legal essa, hein? Essa foi bastante interessante, bastante legal. Geraldo Alckmin dizendo que tá tudo tranquilo. Então tá bom. Então não vai ter retaliação, não. Olha, Serrão, o que eu mais gostei foi da parte que você falou blá, 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 porque é isso mesmo, blá, 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 e nada de resolver. Desculpa, gente, mas eu tô zero paciência e realmente o que a gente mostrou aqui do Lula também é puro blá, 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 porque a criatura não parou para ler a carta que o Trump emitiu. É assim, ó, vou desenhar para a galera, Lula, presta atenção, pelo amor de Deus. Se você não está em condição de ler alguma coisa, peça para alguém que saiba ler, ficar do seu ladinho. Vai ser preciso. Não dá para ser imprudente neste momento, nem fazer pauta ideológica. Seguinte, o Trump disse na carta com todas as letras, qualquer número que o senhor, né, presidente da República, pense a respeito de reciprocidade em voltar uma taxa para os Estados Unidos, nós iremos somar aos 50%. Então Lula saiu todo garganta, né? A Globo já saiu também anunciando que o Brasil está pensando e vai provavelmente sancionar os Estados Unidos. Nossa, que ideia de gênio. Então você pega lá, qualquer setor de aço, por exemplo, o setor do aço está com 50% da taxa, mais 25% que já tinha do setorial, responsável aí pelo aquelas taxas por setor. Então, o aço já está com 75%, o aço brasileiro para ser importado para os Estados Unidos, beleza? Aí você pega 75%, aí vamos supor, o Brasil está todo lá pimpão falando agora, a gente vai fazer os americanos engolir. Faça mesmo, porque se falar em 20%, você vai somar os 50%, mais os 25% setorial, mais essa taxa, esse número que vocês estão pensando. Ideia de gênio, ideia maravilhosa.
E outra leitura que eu estou até ficando irritada de ver essa leitura, primeiro, é a piada dos brasileiros fazendo com este momento, que eu não sei se o pessoal realmente entendeu, que temos emprego relacionada diretamente a essa taxação, nós não vamos sobreviver até as eleições de 2026, então quem está com o papinho, nossa, elegeu o Lula, elegeu... Gente, acorda, e cadê o Congresso Nacional? Já saiu daquele recesso branco? Eles já estão lá agarrados nos pilares, gritando, pelo amor de Deus, para o Lula parar e para essa ditadura Lulo petista, tucano petista, parar, ceder, porque, gente, a gente não vai sobreviver, tá? O Brasil nunca passou por isso, nós nunca tivemos uma sanção tão forte econômica, e vamos lembrar que os Estados Unidos também tem aquele poderzinho de ditar regrinhas. Então, outros países que já estão bem irritados com o que o Brasil tem feito com ele mesmo, irão se afastar de nós também, isolando o Brasil cada vez mais e dando aí um outro caminho possível, que é o que a gente pensa, o brasileiro comum pensa, que pode jogar o Brasil muito mais rápido para uma ditadura à la Venezuela. Gustavo Lopes, vamos lá. Lula já está falando em reciprocidade ao americano, ao presidente Donald Trump. O rato que ruge ou é o petista Petralha que ruge também? Que filme é esse, hein? Pois é, Serrão. São várias camadas, né, que a gente tem nesse tema. Obviamente que eu não vou esgotar todos, até porque meus colegas ainda têm muito a falar sobre isso. Mas, em relação à nota, né, é uma nota que tem claramente o dedo do marqueteiro Sidônio e não do Itamaraty. Esse é o primeiro ponto. Está evidente que não foi respondido como um adulto responderia para algo que é muito sério. A Fabi tem razão. A gente não... Prepare-se para viver uma aventura com o passaporte Unidos aqui no Brasil para, enfim, dar explicações. Por que ele chamou o encarregado e não o embaixador? Porque nós não temos o embaixador americano aqui no Brasil. Desde que o Trump assumiu, ele nunca indicou um embaixador para a embaixada americana aqui no Brasil. Esse é um ponto. De outro lado, a gente muito provavelmente vai ter o próprio governo brasileiro chamando a embaixadora brasileira lá nos Estados Unidos, e isso é um gesto já pré-ruptura diplomática, o que é péssimo. A embaixadora está de férias, então muito provavelmente vai ter que ser colocado no Diário Oficial a interrupção das férias dela para que ela venha ao Brasil. Isso é um passo da ruptura diplomática. Isso é péssimo. Do ponto de vista econômico, também é muito grave isso. Assim, vai ter impacto muito grave aqui na nossa economia. Preciso que as pessoas estejam atentas a isso. Né? E vamos lembrar também que são... Que é isso, pessoal? O que tá acontecendo aqui, hein? Ave Maria, pegou fogo aqui. O doidão tá puto pra caralho. Mas quem que não ficaria, tá escutando nossas vozes aí? O Trump, pessoal. Tudo que o Moraes e o Lula tá fazendo, todo mundo ficou sabendo. Se não sabia, agora todo mundo sabe, né? Vamos ler esse pedacinho aqui, já foi falado no vídeo, né? Mas vamos ler aqui só para ter o procedimento padrão do nosso vídeo. Conexão política, guerra econômica. Trump retalha governo Lula e impõe tarifa de 50% sobre todas as importações do Brasil. Taxa é a mais alta já aplicada em um parceiro dos Estados Unidos. Presidente norte-americano cita a má atuação do governo petista, ações ilegais do STF e perseguições contra Bolsonaro, familiares e apoiadores do ex-mandatário. Cara, é porque sei que tá acontecendo prisão de 18 anos para quem o ditador tá dando prisão de 18 anos pro dia 8 de janeiro, pessoal. 18 anos. Quem mata não fica 5, tá ficando 5 anos. Quem rouba faz a putaria, caramba, aí no Brasil se não fica nem 5 anos, no máximo é 12. E nossa, é muita sacanagem com o nosso Brasil. Mas todos os países estão sabendo o que aconteceu. Quem não sabia, agora sim
ficou sabendo do que está acontecendo no nosso Brasil aqui, hein, pessoal? Então vamos hashtag impeachment Lula aí, hashtag fora Lula. Então, pessoal, comente aí e não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho de notificações. Muito obrigado a todos e até uma próxima.